Meus irmãos, queria convidá-los a abrirem a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 3. Nós estamos finalizando hoje uma série de 4 sermões na carta que Paulo escreveu a Tito. Hoje nós veremos aqui o capítulo 3 dessa carta. Só trazendo à memória dos irmãos, Paulo escreveu essa carta por volta do ano 62 ao ano 64 depois de Cristo. Provavelmente Paulo estava na Macedônia, como nós vimos aqui, o capítulo 3, o versículo 12, fala que Paulo estava numa cidade chamada Nicópolis, que fica na Macedônia. Alguns comentaristas afirmam, ainda que não esteja narrado no livro de Atos, mas uma outra viagem missionária do apóstolo Paulo que aconteceu, e Paulo então está aqui nessa cidade de Nicópolis, onde ele escreve essa carta a Tito. Tito ele não é mencionado no livro de Atos, mas aparece tanto na carta que Paulo escreve aos Gálatas, quanto também na segunda carta aos Coríntios. Aparece no capítulo 2, no capítulo 7, 8, e quando Paulo escreve essa carta para Tito, Paulo havia deixado Tito na ilha de Creta. Creta era uma ilha, é uma ilha no mar Mediterrâneo, e Paulo deixa Tito lá naquela ilha, para Tito pôr em ordem algumas coisas que estavam faltando ali. Aquela igreja havia sido plantada, mas alguns aspectos daquela igreja precisavam ainda ser estabelecidos, como, por exemplo, pastores, presbíteros naquela igreja. Paulo faz aqui algumas recomendações a Tito, a partir do versículo 5. Ele também trata sobre a questão dos falsos mestres que estavam na ilha de Creta, estavam presentes ali naquele contexto e já haviam pervertido várias casas. Nós sabemos que as igrejas, elas se reuniam nas casas, e aqueles falsos mestres, eles tinham um discurso, mas uma prática de vida completamente desassociada do discurso que possuíam. Então Paulo diz que não apenas eles devem ser percebidos, mas que Tito tem a incumbência de fazê-los calar, de parar com esse ensino errado, esse ensino enganoso das Escrituras nas casas, e não continuem pervertendo as casas. Capítulo 2, Paulo trata sobre várias pessoas que fazem parte da igreja, várias classes e idades também diferentes. Paulo vai tratando sobre as realidades, e muito mais do que simplesmente criar ministérios na igreja, o que Paulo está ensinando à igreja é como viver a vida comum no dia a dia, a vida ordinária, aquilo que se faz diariamente. Como é que as mulheres mais velhas devem proceder, como é que os jovens devem proceder, como é que aqueles homens maduros devem proceder, como é que o próprio Tito deve proceder. E aqui, a partir do versículo 11, então, ele traz a razão, ou ele puxa de novo para esse eixo central, que ele já comentou do versículo 1 ao 4 do primeiro capítulo. Mais uma vez, do 11 ao 15, ele trata sobre essa questão da graça de Deus, da obra salvífica de Cristo, e de que essa graça nos educa, ela treina o nosso coração, ela capacita o nosso coração, para que não mais vivamos como vivíamos antigamente, segundo as impiedades, as paixões mundanas e tudo mais. A partir do capítulo 3, então, eu queria pensar com os irmãos em 3 aspectos que o apóstolo Paulo vai pontuar aqui, que dizem respeito a essa vida prática também. Uma com relação às pessoas de fora da igreja, como é que aqueles irmãos deveriam proceder. Mais uma vez, no segundo ponto que nós iremos pensar, Paulo puxa a razão de agirmos assim no mundo, de termos um procedimento completamente diferente do mundo. E a partir do versículo 9 ao versículo 15, Paulo faz as suas considerações finais. Então, a partir do versículo 1 do capítulo 3, nós lemos assim na palavra de Deus. Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o final, versículo 15, nos diz assim a palavra do Senhor. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, que sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos.
dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não só por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Meus irmãos, muitas vezes e eu falei sobre isso aqui no sermão passado, no capítulo 2, nós vivemos uma vida, uma perspectiva de vida que não é a realidade bíblica. Nós fazemos uma divisão entre aquilo que é sagrado daquilo que é profano, e isso não faz parte de uma cosmovisão bíblica, não faz parte de um ensino da palavra de Deus. Na verdade, quando Deus nos resgata para Ele, e nós passamos a não mais nos movermos nesse mundo a partir de nós, ou pensando que podemos nos mover a partir de nós, para nós, mas passamos a nos mover de Deus para nós, de nós para Deus, e consequentemente passamos a ser também em integridade para o próximo. Passamos a nos mover no nosso trabalho, nas realidades mais diversas que nos cercam, de forma íntegra por causa da integridade de Cristo. Nós fomos salvos de uma série de armadilhas e descaminhos desse mundo para uma nova vida. Isso é graça de Deus. Deus aplica a sua graça à nossa vida, e é esse o ensino do apóstolo Paulo nessa carta, que é extremamente prática, e ele nos faz viver como cidadãos dos céus nesse mundo. Ainda que estejamos no mundo, nós temos a consciência de que nós não pertencemos a esse mundo. Ainda que estejamos no mundo e sejamos convidados todos os dias a pôr a nossa expectativa, a pôr a nossa esperança nesse mundo, assim como ele falou no final do capítulo 2 aqui da carta, nós temos uma esperança, uma expectativa muito maior em um Cristo que nos aguarda nos céus, uma nova vida que já nos foi dada, que nós já desfrutamos dessa vida e desfrutaremos plenamente nos céus. Então nós temos uma viva esperança, uma viva expectativa no Senhor Jesus. Nós não somos como qualquer recifense, como qualquer pernambucano, como qualquer brasileiro. Nós temos uma viva esperança, nós temos uma pátria que é uma pátria celestial. Aqui no capítulo 3, então, o apóstolo Paulo ele passa a aplicar essas verdades. E toda aplicação que Paulo faz, ele faz questão de voltar para a raiz da questão, que não é meramente uma ação humana buscando uma justiça ou uma justificação por causa de atos humanos, mas porque nós fomos justificados, nós então somos chamados a uma vida que ele coloca aqui várias vezes nessa carta a Tito, de boas obras.
Quando ele escreve, por exemplo, a carta aos Efésios, no capítulo 2, ele fala ali que nós éramos escravos, que nós estávamos em pecado. O versículo 4 do capítulo 2 diz que Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E mais à frente, no versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer que pela graça nós somos salvos por meio da fé, que não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque se de alguma forma nós pudéssemos nos salvar, se de alguma forma pelo meu comportamento, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu deixo de fazer, eu pudesse alcançar a salvação, a glória seria minha. Mas o apóstolo Paulo faz questão de dizer no capítulo 2 da carta aos Efésios, que não vem de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e diga assim: olha, quem garantiu a salvação fui eu, foram os meus méritos, eu me apossei daquilo que Cristo fez, eu escolhi me apossar disso, da mesma forma que eu posso escolher não me apossar disso, mas eu glorio, eu tenho toda a glória, todo o mérito é meu, porque eu me apropriei, pela força do meu braço, eu fui bom o suficiente para ser aceito por Deus. Ele diz: não vem de obras para que ninguém se glorie. No entanto, o apóstolo Paulo completa o seu pensamento dizendo que essa salvação, ou essa graça que nos foi dada gratuitamente em Cristo, que um dia alcançou o nosso coração, nos faz caminhar um caminho onde Deus de antemão preparou, desde a eternidade preparou para que andássemos, que é o caminho das boas obras. E boas obras, na verdade, irmãos, não são simplesmente obras de caridade, não é simplesmente ajudar uma pessoa. É claro que essas coisas, em certos aspectos, elas podem fazer parte, mas são obras que de alguma forma tentam me tornar justo diante de Deus. Por exemplo, os fariseus, eles estabeleciam um caminho de boas obras, onde o cumprimento daquelas obras da lei, na mente deles, na falsa teologia deles, trariam a justiça sobre eles. Eles se justificariam diante de Deus pelas coisas que eles faziam. E Jesus confronta essa ideia falsa que existe na mente deles, chamando eles de hipócritas. Na verdade, o caminho que Jesus coloca para a gente, o caminho que o Evangelho, o caminho que a palavra de Deus aponta para a gente, é um caminho de boas obras como o resultado dessa salvação, de uma vida que é depositada aos pés do Senhor. Nós temos sim um testemunho diferente, nós temos sim uma prática de vida diferente, nós temos sim um tipo de vida que contradiz o tipo de vida que o mundo vive. Porque o mundo vive debaixo de uma prisão idólatra, o mundo vive debaixo dos seus prazeres, seguindo o seu próprio coração, segundo o curso desse mundo, segundo o próprio diabo. Entretanto, Deus nos liberta por meio de Cristo de todo esse caminho para uma nova vida, para uma nova visão de mundo, para uma nova realidade. E aqui então, o apóstolo Paulo, ele diz: olha, lembra-lhes disso. E não é uma coisa nova que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, passando para que Tito ensine. Quando Paulo usa a palavra lembra-lhes, Paulo está dizendo assim: olha, isso já foi ensinado a eles, isso já foi passado a eles e precisa ser recordado. E se é um problema que muitas vezes nós temos, irmãos, é o problema do esquecimento. Muitas vezes nós esquecemos daquilo que é palavra de Deus, daquilo que é vontade de Deus para a nossa vida, e passamos a seguir os modelos desse mundo. De alguma forma nós somos absorvidos pela visão desse mundo e precisamos continuamente ser lembrados por Deus de que nós somos cidadãos dos céus e não cidadãos desse mundo. De que a nossa esperança, de que a nossa vida, de que a nossa fé, de que o nosso amor devem estar firmados ou estão firmados em Cristo, e não mais nas propostas desse mundo, e não mais nos apelos desse mundo, nem na visão, nem na filosofia desse mundo. Constantemente o nosso coração precisa ser lembrado, precisa ser confrontado dessas verdades, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que é que ele fala aqui que precisa ser lembrado? Primeiro, que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, prontos para toda boa obra. E aqui é bem interessante o contexto, porque Creta foi uma ilha que no ano 67 a.C., ela foi dominada pelo Império Romano. E várias insurreições aconteciam na ilha de Creta.
Muitos levantes aconteciam na ilha de Creta, dos moradores de Creta, tentando de alguma forma expulsar o Império Romano da ilha. Muita gente se levantava contra o governo romano, muita gente sonegava os impostos ao governo romano, muita gente morreu na ilha de Creta, e a população de Creta, em dados momentos, chegou quase a ser dizimada, porque as pessoas se levantavam com tanta veemência contra o império, que eram mortas. A pena, o castigo era a própria morte, não apenas no campo de batalha, mas também na própria prisão, ou nas sentenças emitidas pelos juízes romanos. Então Paulo aqui, ele traz um ponto completamente diferente daquele ponto que os moradores de Creta viviam normalmente. Veja, é uma perspectiva de vida completamente diferente. Eles continuam debaixo do domínio do mesmo governo. Eles continuam debaixo da opressão do mesmo governo. Eles continuam debaixo dos impostos abusivos e de tudo aquilo que era perversão do governo romano. Entretanto, o chamado de Paulo para eles não era para que eles continuassem como qualquer morador de Creta continuava, nas suas insurreições, nas suas lutas contra o governo, mas o que ele diz é: se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, sejam prontos ou estejam prontos para toda boa obra. Diferente de qualquer morador, você não. E você precisa ser lembrado disso. Você precisa ter isso recordado na sua mente. Cristão de Creta, você não é qualquer cidadão de Creta. Acima de tudo, você é um cidadão dos céus. Há um segundo grupo que Paulo coloca aqui: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Não difamem a ninguém. Sejam prontos eu vou resumir isso aqui, a abençoar todos os homens, a serem cordatos, a serem pessoas que são corteses, a serem não altercadores. Veja, o que Paulo está trazendo aqui é: olha, qualquer cidadão vive dentro desse perfil. E ele passa a descrever mais à frente: olha, nós éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixão e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Veja, irmãos, é esse o contexto dos cidadãos de Creta. É esse o contexto onde aqueles irmãos se encontram. Entretanto, o que eles deveriam perceber é que eles eram assim também, e que num dado momento Deus manifestou a sua graça, libertando-os daquela realidade de escravidão espiritual e moral. Foi uma obra de Deus. Então, da mesma forma, aqueles homens e mulheres deveriam ser pacientes para com os de fora. Deveriam ter um testemunho completamente diferente para com os de fora. Deveriam ter boas obras para com os de fora. Deveriam de alguma forma agir como eles nunca esperaram que, quando eles viviam da mesma maneira, alguém agisse com eles. Nós vivemos num contexto, irmãos, e pensando aqui nesses dois aspectos que Paulo coloca, nós vivemos debaixo de governos ao longo dos anos, onde nós não concordamos 100%, nem 50% com muitas das decisões e das coisas que são feitas, ou dos caminhos e descaminhos dos governos que temos ao longo de anos. Não são apenas os governos passados, também o presente. Nós não temos 100% de concordância com nenhum deles. Temos as nossas discordâncias, mas naquilo que não agride a palavra de Deus, nós somos chamados a ser submissos. A ser submissos. E está pronto para toda boa obra. Em segundo lugar, nós convivemos com pessoas diariamente, e essas pessoas ofendem a santidade de Deus, diariamente. Nós ouvimos nos corredores, nós temos colegas em universidades, nas escolas, nos diversos ambientes onde nós estamos. Nós passamos agora pelo período do carnaval, e quanta coisa a gente vê
não apenas de degradação moral, não apenas olhando pelo lado humanista da coisa, mas em termos de ofensa a quem é Deus. Nós éramos assim também, irmãos. E muitas vezes nos sobe à mente um tipo de orgulho espiritual que não deveria subir. Não deveríamos ter. Porque é como se nós nos colocássemos num patamar acima dessas pessoas, e eu estou pensando aqui em termos de orgulho, onde a gente passasse a olhar para essas pessoas e não enxergá-las como pessoas carentes da graça de Deus, carentes da glória de Deus, pessoas que estão pulando aí pela rua, tentando de alguma forma encontrar uma esperança, que elas nunca vão encontrar em nada nem em ninguém, a não ser no Senhor Jesus. Mas simplesmente, em muitos aspectos, nós olhamos para essas pessoas como que sendo nossos inimigos. E nós perdemos a oportunidade de compartilhar algo que um dia foi compartilhado conosco e que Deus usou para mudar o nosso coração. E é por isso que o apóstolo Paulo entra então nesse segundo ponto aqui. A partir do versículo 3 até o versículo 8, ele diz assim: irmãos, a razão de não sermos difamadores, a razão de não sermos altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. A razão de tudo isso era porque nós éramos assim também. Nós seguíamos esse mesmo caminho. Nós vivíamos antes de Cristo essa mesma realidade. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E a única diferença entre nós e eles é que um dia Deus manifestou a sua graça, a sua bondade, o seu favor a mim e a você. É a única diferença, irmãos. Porque não dependeu da minha velocidade, da minha vontade, da minha inteligência ser salvo. Dependeu exclusivamente da graça de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. E esse é o verbo principal, é o centro desse texto. Ele nos salvou. Não foi você que se salvou para que de alguma forma haja no seu coração algum tipo de soberba, de orgulho, que crie uma barreira, que estabeleça uma barreira entre você e aquele que não conhece a Deus. Quem salvou você foi o próprio Deus. E nós somos chamados agora a de alguma maneira exalar esse bom perfume de Deus onde estivermos inseridos. Na verdade, as cartas pastorais, em todas elas, nas duas que Paulo escreve a Timóteo também, nós vamos ver esse termo boas obras aparecendo várias vezes. E trata literalmente, irmãos, desse comportamento transformado pela nova vida. É uma visão de mundo diferente. São escolhas diferentes. É uma paz diferente. É uma confiança completamente diferente. É uma esperança completamente diferente. E aqueles irmãos agora precisavam ser lembrados disso. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E ele completa dizendo: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente para os que têm crido, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas ao homem. Em alguns momentos, Paulo vai usar esse termo fiel a esta palavra,
antecedendo alguma afirmação que ele vai fazer. Em outros momentos ele usa essa expressão fiel a esta palavra de forma posterior. E é o caso aqui. Paulo está encerrando esse pensamento, ele está falando sobre a raiz da questão. Nós fomos salvos por Cristo, nós fomos salvos em Cristo, e nós temos agora uma esperança, uma vida completamente diferente, e isso deve ser afirmado com confiança para aqueles que creem, sejam solícitos na prática de boas obras. É o resultado da fé, irmãos. É o resultado da fé. A salvação da nossa alma implica em mudanças radicais nos diversos patamares que nós estamos envolvidos e inseridos. O casamento muda, a criação dos filhos muda, o relacionamento com as pessoas que não conhecem a Deus muda, a minha forma de enxergar o trabalho muda, a minha forma de me conduzir no trânsito muda. E mais uma vez eu faço questão de lembrar você, essas coisas não acontecem com o fim de você ser salvo, mas elas acontecem exatamente porque você foi salvo. E é certo que existem muitos aspectos que estão arraigados no nosso coração, onde a palavra precisa ser lembrada várias vezes para que esses aspectos sejam tratados, mas precisam ser tratados. E nós precisamos acabar nesse processo com essa dicotomia. Hoje pela manhã foi pregado aqui a questão do templo, de como não havia mais envolvimento com a prática da santificação, mas havia sim pagar para simplesmente se ter um ato religioso. E acontece isso conosco também. Nós passamos 6 dias da semana vivendo para nós mesmos. E muitas vezes pensamos que nossas boas obras, elas se resumirão a simplesmente virmos ao templo, entregarmos os nossos dízimos, cantarmos alguns louvores, ouvirmos a pregação e sairmos daqui com uma convicção de que batemos o nosso cartão espiritual, abastecemos o nosso tanque da fé e estamos prontos para rodar mais uma semana para nós mesmos. Isso é uma falácia, irmãos. Isso é mentira. Essa lembrança precisa ser constante, precisa ser diária, precisa ser a todo instante. A lembrança de que nós fomos alcançados por Cristo, de que nós temos uma nova identidade. E é por meio de nós que Cristo ele se expressa hoje nesse mundo. É por meio de mim e de você. É por isso que aqueles discípulos, depois da perseguição que sobreveio nos dias de Estevão, quando eles chegam em Antioquia, a intensidade da fé, a vida com Deus, o impacto naquela cidade foi tão grande ao ponto de serem chamados cristãos, pequenos cristos, gente que se parece com Jesus. Lá em Atos, no capítulo 2, o versículo 47, vai dizer que, caindo na simpatia de todo o povo, dia a dia acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Veja só, aqueles homens e mulheres compartilhavam a palavra, a doutrina dos apóstolos, estavam juntos na oração, no partir do pão. Alguém que tinha necessidade, o outro ia lá, vendia alguma coisa para suprir a necessidade do próximo. E a cidade começou de alguma maneira a olhar para aquilo ali e dizer assim: meu Deus, o que é isso? Caíram na simpatia de todo o povo. E dia a dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Entretanto, por essa nossa compreensão errada, as pessoas se tornam antipáticas a nós. Porque de alguma maneira nós nos colocamos num pedestal e dizemos assim: olha, eu sou melhor do que você. E temos um discurso às vezes de muita humildade, né? Não, que é isso, é Jesus na minha vida. Mas a forma mais clara de percebermos a hipocrisia é a maneira como nos referimos às pessoas, como tratamos as pessoas, como lidamos.
É como se de alguma maneira eu tivesse sido responsável pela minha salvação. Eu mereço estar no lugar onde eu estou, e você não. Não foi assim, irmãos, não é assim, irmãos. Terceiro e último ponto, as considerações finais que o apóstolo Paulo trata aqui. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Na verdade, Paulo não está dizendo que não devem existir conversas ou debates sobre a fé. Até porque aqui no capítulo 1, ele fala sobre o bispo, ou o presbítero, ou o pastor. Versículo 9, ele vai dizer que deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Paulo não está desdizendo o que ele falou antes, mas o que ele está afirmando aqui é que existem muitas discussões que são fúteis. Que não tem valor nenhum, e que muitas vezes a arrogância do coração vai aparecer exatamente em momentos assim. Vou botar fulano de tal no bolso, vou mostrar que eu sei. E a gente usa a fé que nos foi entregue para de alguma maneira estabelecermos debates fúteis, conversas fúteis, que não visam o ensino, que não visam a correção, que não visam o crescimento da fé, mas simplesmente exaltam a soberba, a arrogância teológica de muitos, em querer debater essas coisas. Então ele está dizendo, evita isso. Segundo, evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Evita o homem faccioso. E é interessante porque a palavra que fala aqui é a mesma palavra que depois originou a palavra que a gente conhece como heresia. Seria resista ao herege. Só que o termo heresia, como a gente conhece hoje, não existia nos dias de Paulo. Nesse sentido, não. Não é que não existissem hereges, mas da forma como nós usamos essa palavra hoje, não era usada naquele tempo. Então, o que Paulo está dizendo aqui, olha, evita esse homem que de alguma maneira, por um ensino errado, quer provocar divisão. Esse homem que se apega tanto à sua verdade, que depois de ter sido admoestado 1, 2 vezes, não se arrepende. Esse homem que se apega de uma forma tão arrogante ao seu próprio entendimento daquilo que é fé, que muitas vezes admoestado, ele não se arrepende. Então evita esse homem. Depois de admoestá-lo a primeira e a segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Porque uma das características, irmãos, que Paulo trata sobre o bispo, trata sobre o despenseiro de Deus, o versículo 7 do capítulo 1 porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Perceba, ele não é um homem arrogante. E esse homem faccioso, ele é. Então, olha, depois de admoestá-lo a primeira e a segunda vez, evita-o. Versículo 12, quando te enviar Ártemas e Tíquico, apressa-te a vir ter comigo. E provavelmente aqui seriam aqueles que substituiriam Tito após esse tempo que Tito estava formando ali o conselho, os pastores da igreja lá de Creta e ensinando isso tudo aqui à igreja. Então, depois que eles fossem enviados, Ártemas e Tíquico, Tito deveria se apressar a encontrar Paulo. Versículo 13, encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Literalmente aqui olha,
vejam tudo o que é necessário para que eles possam ser encaminhados a um novo destino, sem sentir falta de nada, com toda a provisão necessária para que eles possam serem encaminhados da ilha de Creta. Versículo 14: agora quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. E aqui, irmãos, nós temos uma pequena ressalva no que diz respeito à nossa tradução. Quando Paulo fala nas boas obras a favor dos necessitados, o texto original, ele nos mostra que, na verdade, o que está acontecendo aqui é que Paulo ele está falando sobre que aqueles irmãos de Creta, eles deveriam exercer ocupações honestas ou um trabalho honesto a fim de suprirem as suas próprias necessidades. É algo que ele fala na sua segunda carta aos Tessalonicenses, sobre pessoas que vivem desordenadamente. E é um critério também que ele trata aqui no que diz respeito a esses falsos mestres. Porque aqueles falsos mestres, eles agem visando o lucro. E quando eles entravam nas casas, eles eram hospedados por um tempo ali naquela casa. Tinham casa, comida e roupa lavada. E se aproveitavam da boa fé dos irmãos. E o que Paulo está dizendo assim, olha, diferente de todo esse contexto, e até algo que os profetas ou os falsos mestres cretenses afirmavam aqui no versículo 12, né? Cretenses mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. E Paulo diz que esse testemunho é verdadeiro. Ao contrário dessa visão preguiçosa, normal, comum dos falsos mestres e de muitos cretenses, aqueles irmãos deveriam trabalho honesto, para serem supridos nas suas necessidades e não se tornarem pesados a ninguém, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam, saúda quantos nos amam na fé, a graça seja com todos vós. Irmãos, essa é uma carta muito prática, extremamente prática. E nós percebemos aqui, de forma muito objetiva, uma carta pequena, mas bem objetiva, o apóstolo Paulo trazendo à mente de Tito, lembrando Tito e fazendo com que Tito lembrasse aquela igreja, que uma fé que ela é firmada, fundamentada no Senhor Jesus, ela resplandece nesse mundo. Ela não é particular, mas ela se torna compartilhada. Ela não é vivida embaixo da cama, dentro de um guarda-roupa, trancada num quarto, dentro das quatro paredes de um templo, mas ela é expressada nesse mundo. Ela se expressa nesse mundo. Ela se expressa na faculdade, ela se expressa no relacionamento de mulheres mais velhas com mulheres mais novas, ela se expressa no tratamento que os idosos dão aos seus servos, ela se expressa nas decisões ou nos critérios que levam os jovens a tomarem decisões, ela se expressa no comportamento dos seus pastores, nas tomadas de decisão dos pastores de Creta, ela se expressa nesse mundo. A graça de Deus, ela nos educa, ela nos dá uma nova visão de mundo, ela nos treina para vivermos nesse mundo, ou para vivermos nesse mundo como cidadãos dos céus, e não como cidadãos desse mundo. Nós vamos participar da mesa do Senhor, a intimidade do Senhor, e quando nós participamos desse momento, nós somos lembrados de que nós fazemos parte de um corpo, de que Deus tem uma aliança conosco, de que Jesus ele é o cabeça desse corpo, e de que nós somos expressão do amor de Deus nesse mundo, irmãos. No seu trabalho, onde você estiver, no seu casamento, nós somos essa expressão, o bom perfume de Cristo. Cartas vivas, como que Cristo nos enviando a esse mundo todos os dias, para vivermos essa nova vida. Nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. Então, essa é a carta que Paulo escreve a Tito e pede para que tudo isso seja lembrado àqueles irmãos, para que eles não esqueçam disso, e assim glorifiquem a Deus, porque vivem agora por Deus e para Deus,
exalando o bom perfume de Cristo nesse mundo que jaz no maligno. Imagina o impacto dessa nova vida na sociedade de Creta. Agora imagina o impacto dessa nova vida na sociedade aqui na nossa cidade, onde você está inserido. Imagina. Então, se eu posso usar essa expressão, né, que é tão mal usada, né, e tem suas razões para ser, então, crente, saia do armário. Saia do armário. Seja coerente com a sua identidade. Seja coerente com a obra que Cristo efetuou na sua vida. Viva nesse mundo como cidadão do céu, e não como mais um recifense, como mais um cidadão desse mundo. Exale aquilo que Cristo já deu a você, que já está em você. Amém, irmãos?